Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história interessante. E uau! Hoje a gente vai falar sobre o Sir Alfred, o homem que morava no aeroporto. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de história. Faço eles por motivos educacionais e também porque essas histórias são incríveis, são interessantes, são coisas assim que você pode ficar conversando com alguém sobre isso por muito tempo. Eu também quero avisar quais são os gatilhos de hoje. São prisão, tortura, aeroportos, perda de identidade, confusão mental e hospitalização, ok? Mehran Karimi Nasseri nasceu no Irã em 1946. Filho de um médico de muito prestígio, Mehran e seus 5 irmãos tiveram uma infância muito boa. Porém, um dia, de acordo com ele mesmo, seu pai admitiu que o Mehran era um filho ilegítimo e a sua verdadeira mãe era uma enfermeira escocesa que eles só haviam guardado o segredo durante tanto tempo por causa das leis iranianas rígidas contra a traição que existiam na época. Então, pro pai dele não ser preso, eles nunca admitiram que o Mehran não era filho da própria mãe, né? Era filho de outra mulher. Então, após se formar na universidade, ele resolveu sair do país e conhecer a sua mãe biológica. Ele passou a viver em Bradford, na Inglaterra, conseguiu imigração para estudar lá e estudou economia e política graças ao dinheiro que os pais lhe enviavam. Então, ele não precisou trabalhar, ele foi por meio de estudos e conseguiu viver lá e estudar economia e política. Mas eventualmente ele precisou voltar para casa, voltar para o Irã, onde ele disse que foi preso por agentes secretos quando tentou entrar no país de novo. Ele foi interrogado e torturado. Depois disso ele foi expulso do país, acusado de traição. Ele diz que recebeu documentos da ONU para a imigração que permitiam que ele vivesse em qualquer país envolvido nas convenções de Genebra, e assim ele viveu em diferentes países da Europa. E quando chegou na Escócia, Mehran decidiu tentar encontrar a sua mãe biológica. Ele meio que conta que já estava procurando a mãe biológica desde que foi pra Inglaterra, mas aparentemente ele foi, procurando cada vez mais e diminuindo as opções de onde buscar, porque tem muitos lugares pra procurar a mãe. Eu não sei como ele chegou na conclusão de que ela vivia na Inglaterra, já que, de acordo com ele, o pai disse que ela era uma enfermeira escocesa, mas foi isso que aconteceu. Então ele estava em Paris, vivendo em Paris, e ele precisava chegar na Inglaterra. Na sua primeira tentativa, ele teve a sua mala roubada em uma estação de trem, quando ele ia tentar pegar uma balsa da França para a Inglaterra. Todos os seus documentos estavam naquela mala, de acordo com o Mehran, e ele perdeu tudo. Depois de ser preso por tentar entrar na Inglaterra sem a documentação correta pela primeira vez, ele decidiu tentar de avião. Ok? Mehran Karimi Nasseri, então, aos 42 anos de idade, chegou ao aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, no dia 26 de agosto de 1988. Como eu disse, ele esperava viajar para o Reino Unido, onde se encontraria eventualmente com sua mãe biológica pela primeira vez. Mas quando ele chegou em Londres, seu passaporte e seus documentos de imigração não estavam com ele, como a gente já disse. Ele acha que perdeu, que foi roubado. Então ele simplesmente disse para as pessoas: olha, meus documentos foram roubados, mas eu sou Mehran e eu quero entrar no país. Mas ele não podia entrar na Inglaterra sem esses documentos. Ele poderia ser preso ou voltar para Paris. Então ele foi enviado de volta para Paris, onde ele não tinha para onde ir. Ele foi detido um pouco na segurança do aeroporto para ver, se ele era perigoso, se ele tinha alguma arma. Mas não, ele simplesmente não tinha nenhum documento para entrar, nem para sair de Paris. Ele tinha que ficar no aeroporto até que tudo aquilo se resolvesse. Então, ele não tinha nada que confirmasse a sua identidade. Ninguém parecia estar interessado em ajudá-lo. Então, Mehran começou a viver em um sofá vermelho na sala de pré-embarque em frente a um McDonald's. E ele não tinha para onde ir. Ele não podia entrar em Paris, ele não podia sair de Paris, então ele estava preso naquele aeroporto. E foi lá que ele ficou durante aproximadamente 19 anos. 19 anos ele viveu naquele aeroporto. Sir Alfred foi o nome que ele mesmo decidiu usar após receber uma carta de alguém que não sabia o seu nome e simplesmente disse: Sir Alfred, chamou ele assim. Agora que ele não tinha mais identidade, essa pessoa praticamente deu uma nova pra ele. E sim, logo no início tinha algumas pessoas que viam ele por lá e conversavam com ele.
e já mandavam cartas pra ele pelo aeroporto de vez em quando, porque percebiam que aquele cara morava lá no aeroporto, né? O tempo foi passando e ele simplesmente estava lá. Ele acordava bem cedo, escovava os dentes e tomava banho no banheiro do aeroporto. Quase todas as suas refeições vinham daquele McDonald's perto do seu banco vermelho, que simplesmente se tornou a sua casa. Muitas pessoas fizeram amizade com o Alfred, como eu disse. Algumas doavam itens de higiene pra ele, até dinheiro e comida de vez em quando. Em conversas ele dizia que foi expulso do Irã, do seu país de origem, e que a sua família o abandonou. Todo o dinheiro que ele conseguia economizar, o Alfred depositava em uma poupança que ele abriu com a ajuda da agência de correios que ficava dentro do aeroporto, que também era como ele conseguia algumas das cartas que as pessoas mandavam pra ele. Aeroportos são quase cidades, né? Tem tudo lá dentro. Então, ele tinha tudo que ele precisava para sobreviver. Sir Alfred Meram era o nome dele agora, e ele vivia lendo, fumando seu cachimbo e escrevendo. Quando perguntavam o que ele escrevia, ele dizia que eram as suas memórias, a sua autobiografia. Depois de um ano vivendo naquele banquinho, em 89, ele havia economizado dinheiro suficiente para viajar de volta para Londres. Porém, ele ainda não tinha nenhum dos seus documentos. Ele não tinha como entrar no país, mas ele pensou que talvez, né, tentando de novo, explicando a situação, talvez uma pessoa diferente esteja naquele posto e me deixe entrar. Ele resolveu tentar. Mas não, ele não podia entrar no país. Então ele perguntou se não tinha como ele ser deportado de volta pro Irã. Assim ele pelo menos estaria no seu país de origem, né? Mas foi decidido que não, já que ele não tinha nenhum documento que comprovava que ele nasceu no Irã. E de volta pra Paris ele foi preso pela polícia do aeroporto mais uma vez. Foi revistado, foi checado e deixado sem rumo no aeroporto de Charles de Gaulle. Era tudo que ele podia fazer. Com o tempo, a mídia local começou a falar sobre ele e Sir Alfred foi entrevistado várias vezes. Livros, filmes e até uma ópera foram feitos para retratar a sua situação peculiar. Um homem que vivia no aeroporto, comia basicamente só fast food e escrevia sua autobiografia para passar o tempo. Ele soube das notícias do mundo, né, o que acontecia, novas tecnologias, só lendo o jornal e observando as pessoas ao seu redor. Ele passou 18 anos sem pisar fora daquele aeroporto. Dr. Philippe Bargain era o médico encarregado da enfermaria do aeroporto. Os dois, o Sir Alfred e o Dr. Bargain, fizeram muita amizade e o doutor até recebia cartas por ele. Muitas pessoas enviavam cartas, né, e pacotes pro Alfred, esperando que ele conseguisse sair daquela situação. O médico também estava muito interessado nos efeitos fisiológicos e psicológicos de viver sozinho em um aeroporto e o que aquilo estava causando no Alfred. Ele parecia estar... podemos sim dizer que ele não estava bem. Eventualmente, um advogado chamado Christian Bouguet se juntou ao Dr. Bargain para tentar ajudar o Alfred a recuperar os seus documentos e assim a sua identidade. Como eu disse, Meram Karimi, na série, havia se auto-intitulado Sir Alfred Meram após viver alguns meses no aeroporto sem os seus documentos, e aí ele recebeu uma carta, uma pessoa chamou ele de Alfred. Ele pensou, vou usar esse nome que é mais fácil. Mas, com o tempo, ele parecia estar rejeitando mais e mais sua identidade original. Ele parecia acreditar mesmo que o seu nome era Alfred. Ele se tornou uma celebridade local, estava gostando muito do seu novo status e ele não queria mais perder isso. Dr. Bargain e Dr. Bouguet logo perceberam que seria bem difícil libertar aquele homem, porque ele não queria ser libertado. Em 1999, um casal de filmógrafos decidiram fazer um documentário sobre o Alfred, né, que já vivia no Charles de Gaulle há 10 anos. Nesse documentário, a transformação pela qual o Alfred acreditava estar passando ficou ainda mais visível. Ele se recusava a ser chamado pelo seu nome original e não queria falar o persa, a sua língua de origem, a sua língua natal. Sir Alfred também disse que recebeu o título de Sir, que é um título de honra que os ingleses recebem, pela sua virtude. Em 99, o Dr. Bouguet, o advogado, finalmente encontrou os documentos de imigração do Alfred. Não foram roubados. Aparentemente, ele enviou todos aqueles documentos para a Bélgica no mesmo ano em que tentou entrar na Inglaterra. Gente, ele não foi roubado, ele simplesmente enviou esses documentos para a Bélgica e ninguém sabe por quê. Quando questionado, o Alfred também disse que não sabe por quê, que foi um momento de confusão que ele teve.
O Dr. Bargain, o médico, que fez amizade com o Alfred, disse que houve uma comemoração gigante no aeroporto, mas o Alfred realmente não parecia feliz. Após ver os documentos, o Alfred disse que eram falsos. Disse que o seu nome não era Mehran Karimi na série, era Sir Alfred Mehran, e que ele não nasceu no Irã, mas sim na Suécia. Os documentos precisavam ser atualizados, não eram os documentos dele. Era o que o Dr. Bargain temia. Alfred havia perdido totalmente a sua identidade. Nas palavras dele mesmo, nas palavras do Alfred, Mehran está livre para ir, mas Sir Alfred não. Após 11 anos vivendo lá sozinho, perguntaram para ele se ele não queria ir para casa, pro Irã, e ele respondeu: eu estou em casa. Ele realmente acreditava que a casa dele era aquele aeroporto. E assim ele permaneceu em casa, um homem de 53 anos dormindo em um banquinho de aeroporto. Ele passou a virada do século naquele mesmo banco. Em 2003, Steven Spielberg dirigiu um filme baseado na história do Alfred, mas é só uma comédia romântica. Sir Alfred tinha tudo para sair de lá e viver a sua vida, mas ele se recusava a fazer isso. Ele rejeitava o mundo fora do aeroporto. Aquele lugar era sua casa, o Charles de Gaulle era sua casa. Ele ainda contava a mesma história para todo mundo, insistindo que aqueles documentos encontrados pelo advogado estavam errados, aquele não era mais o nome dele. O Dr. Bargain e o Dr. Bouguet ficaram ainda mais irritados com tudo aquilo quando descobriram que o Alfred vendeu os direitos da sua história para DreamWorks, para fazer o filme baseado na história dele. Tanto o médico quanto o advogado estavam trabalhando pro bono, ou seja, trabalhando de graça para ele esse tempo todo. E ele aceitou o dinheiro da DreamWorks e não dividiu nada com os dois, que estavam se esforçando para ajudá-lo esse tempo todo. Ele recebeu aproximadamente 175 mil dólares pela sua história. Ou seja, ele tinha os documentos e dinheiro suficiente para sair de lá. Se ele quisesse mudar de nome, era só mudar de nome depois de sair do aeroporto. Ele podia fazer o que quisesse, feliz da vida. Mas ele não fez isso. Essa teimosia dele já estava se tornando quase como uma fobia. Pelo menos é o que o Dr. Bargain acredita. Era como se ele não soubesse mais como viver fora do aeroporto, como se ele tivesse medo de sair do aeroporto. Em setembro de 2004, Alfred publicou a sua biografia, The Terminal Man. Eu queria ler o livro, mas ele custa 75 dólares, então eu não fiz isso. Mas The Terminal Man, a autobiografia escrita por ele mesmo, de acordo com as críticas, ele parece ser bem egocêntrico no livro e até um pouco iludido demais pela sua nova identidade de Sir Alfred. Depois de 16 anos de convivência, o Dr. Bargain convidou o Alfred várias vezes para viajar com ele para a Inglaterra, para conhecer outros países, até nem precisa ser a Inglaterra, mas ele recusou toda vez. Pro Dr. Bargain, esse foi o momento em que ele percebeu que o Alfred tinha mesmo era medo de sair do aeroporto. Não ofereceu o Alfred pra, ir morar em outro lugar. Ele só perguntou se ele queria viajar com ele. E ele disse que não. Ainda em 2004, um repórter publicou um artigo falando mais sobre o Sir Alfred. Nos vídeos das entrevistas, que se tornou um documentário que eu também não encontrei tudo, eu só encontrei cenas e pessoas falando sobre. Durante as entrevistas que esse repórter fez com o Alfred, uma protuberância podia ser vista no topo da cabeça do Sir Alfred, e isso começou a preocupar ainda mais as pessoas que já seguiam a história dele de perto. Após quase um ano conversando com o Alfred, aquele repórter se envolveu tanto na história que chegou a chorar de preocupação e de exaustão quando o documentário simplesmente não terminava, porque o cara queria ajudar o Alfred a sair do aeroporto, mas o Alfred não queria, e o cara foi ficando cada vez mais exausto com isso. Ele simplesmente teve que terminar aquele documentário sem ter conseguido nada. Ele só conseguiu todas aquelas informações e conversou com o Alfred. Não conseguiu ajudá-lo de nenhuma maneira, sabe? Ele tentou tudo que ele pôde, ele só não conseguiu. O repórter entrou em contato com a família do Alfred e descobriu que seus 5 irmãos tentaram entrar em contato com ele esse tempo todo. Ele não foi abandonado pela família. Eles tentaram visitá-lo e ajudá-lo com seus documentos várias vezes. Eles tinham a certidão de nascimento dele no Irã, eles tinham os documentos antigos dele no Irã, mas ele recusou a ajuda. Sir Alfred simplesmente fingia não conhecer essas pessoas. Alguns deles foram até o aeroporto para tentar falar com ele e ele ignorou completamente a família.
Não só isso, como o repórter também descobriu que a mãe do Alfred, agora já falecida, era mesmo a mãe dele. Era a mesma mãe de todos os seus outros irmãos. Ele não era uma criança legítima. Toda aquela história de mãe biológica e procurar a mãe biológica era mentira. Era mentira dele. Ele contava para as pessoas, mas aquilo não era verdade. Nessas entrevistas, ele concluiu que o Alfred nunca foi preso, nunca foi torturado, nunca foi expulso do seu país. Ele só foi interrogado uma vez por participar de um protesto estudantil contra mudanças no sistema. Só isso. Essa foi a única passagem dele na polícia. Ou seja, a sua rejeição, a sua identidade, era algo que já vinha acontecendo há muito tempo, desde quando ele saiu do Irã e foi morar na Inglaterra. Essa parte é verdade, ele realmente, quando terminou a universidade, foi fazer pós-graduação de economia e política na Inglaterra. Conseguiu, assim, estudar fora do país e os pais pagaram por essa viagem. Acredita-se que foi aí que ele começou a criar essa história de mãe biológica e tudo isso, realmente, assim, pra aos poucos ir rejeitando essa identidade iraniana. Agora, o motivo disso, não sabemos. Uma pessoa que simplesmente conversou com o Alfred uma vez comentou que ele disse pra pessoa que tinha um tumor no cérebro e que ele sabia que tinha um tumor no cérebro, mas não se sabe se essa informação é real ou se ele só dizia isso como parte das suas mentiras, mas isso fez as pessoas pensarem, né? Será que viver no aeroporto foi uma decisão consciente que ele tomou, assim, desde o início? Será que ele queria ficar sem os seus documentos para ser mantido dentro do aeroporto? Será que ele sabia que tinha um tumor ou alguma coisa acontecendo no cérebro? Por isso ele decidiu, vou fazer uma coisa bem estranha. Vou morar no aeroporto, vou mudar meu nome. Em 2006, após viver lá durante 18 anos com uma fama que ia e vinha, Sir Alfred continuava no seu banquinho vermelho. O Dr. Philip Bargain chegou a dizer aos jornais que acreditava que ele morreria lá, acreditava que ele nunca ia deixar esse medo e essa teimosia de lado. A sua saúde parecia relativamente boa, de acordo com o médico, né? A saúde do Alfred era relativamente boa para alguém que vivia de McDonald's e fumando cachimbo, mas aquela protuberância na cabeça dele estava aumentando. Mas a enfermaria do aeroporto não tinha como examinar aquilo corretamente, eles não tinham como olhar dentro da cabeça dele nem nada, então eles não sabiam exatamente o que era, mas sabiam que estava piorando, estava aumentando. Em julho de 2006, Alfred precisou ser levado ao hospital de ambulância. Ele não permitiu que os detalhes sobre a sua doença foram publicados, mas nós sabemos que ele ficou meses internado no hospital e acredita-se que tinha alguma coisa a ver com aquela protuberância na cabeça dele. Depois disso, ele foi viver em um abrigo para pessoas sem teto em 2007. E é aí que a história acaba. A gente não sabe o que aconteceu com ele, porque eu acho que ele resolveu permanecer anônimo o resto da vida. Acredito-se que ele continua vivo, que ele não faleceu. É claro que agora com a curva, né, ele pode ter acontecido alguma coisa com ele, mas a gente realmente não sabe. Mas acredita-se que ele está bem e vivo. Não sabemos se ele mudou o seu nome ou alguma coisa assim. A história termina aí, pessoal, história de Sir Alfred Meram. Mas, lendo sobre ele, e também em um vídeo que eu encontrei no YouTube, eu descobri que tem um homem chamado Denis de Souza, que mora no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele mora lá. Olha só, eu não sabia disso. Agora a gente sabe. Tem uma pessoa que mora no aeroporto de Guarulhos desde 2001. E eu também não sei o que aconteceu com ele agora, com a curva e a perpendicular e a panorâmica. Mas eu só sei que ele existe. É isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Como sempre, todas as minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição. Eu tenho que ir lá olhar a caixa postal. Mas muito obrigada, Jana Oliveira, Marília Melo e Fernanda Leite, por serem membros do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, onde tem todas as informações em um vídeo ali pra você. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!